No Brasil existe, por exemplo, um debate sobre a escola pública e a escola privada. Eu sempre achei muito engraçado esse debate porque os programas da escola privada são exatamente iguais aos da escola pública. Então você pode escolher receber lições de ignorância, né, pagando diretamente para o dono da escola ou pagando indiretamente através de impostos sendo roubado nos dois casos. Alguém me mandou o editorial da Folha, dizendo assim que no ranking de educação da Unesco, o Brasil caiu de 76º lugar para 88º lugar, né? E daí a Folha diz, não, isso é uma grande injustiça, que eles mudaram o sistema de cálculo estatístico, não levam em conta mais isso, mais aquilo, e daí nós caímos para o 88º lugar só matematicamente, mas na realidade é um progresso extraordinário, tem mais crianças dentro da escola, não diminuiu não, tem cada vez mais. Digo, olha minha gente, esse negócio assim de educação estatal para todo mundo, isso aí é uma empulhação, porque a educação que eles oferecem para esses meninos é uma coisa que eu não ofereceria para o meu pior inimigo, entendeu? Nem de graça, e nem que eu pagasse por cara, né, eu teria coragem de obrigar o sujeito a receber esse tipo de educação, porque isso é evidentemente uma empulhação, e as provas são exatamente aqueles testes internacionais, que são feitos já com alunos do ensino médio, né, refletindo o que eles aprenderam desde o primário, nos quais, invariavelmente, o Brasil tira o último lugar. Há muitos anos isso vem se repetindo. Então é o seguinte, quer dizer, nós estamos dando lições de ignorância para mais crianças. Nós estamos imbecilizando mais crianças e isso está custando mais verba para o Estado, mais dinheiro do imposto e os caras ainda se vangloriam. Né? Quer dizer que se a estatística da ONU tivesse razão, quer dizer, se tem menos crianças, né, então caímos realmente para o 88º lugar, ora, isso seria, como é que se diz, uma coisa meritória. Quer dizer, tem menos vítimas dessa coisa, né? Então, eu acho que um pai mandar sua criança para a escola é uma coisa terrível. Anos atrás, né, quando os meus filhos perguntavam assim, pai, por que eu tenho que ir para a escola? Eu dizia, meu filho, só tem um motivo para você ir para a escola. Você não vai aprender nada, o ambiente é terrível, os professores são todos vigaristas, vai acontecer o seguinte, se você não for, o governo vai me pôr na cadeia. Então eu peço que, num gesto de caridade para com o seu velho pai, você vá lá e suporte aquela merda durante 4, 5, 6, 7 anos. Tá certo? Então, eu prometo que recompensarei você, darei um presente a mais no seu aniversário, tá certo? Ou então, sei lá, te levarei para um jogo de futebol, farei alguma coisa, tá certo? Mas eles sempre foram muito compreensivos e muito generosos comigo e se submeteram, né, a este sacrifício, a esta humilhação para salvar da cadeia o seu progenitor. Tá certo? Eu não sei de nenhum outro motivo pelo qual você possa ou deva mandar uma criança para a escola. Tá certo? Se você puder, né, fugir da polícia e se esconder, tá certo? Como fez aí o Júlio Severo está escondido, tá certo? Porque ele insiste em fazer homeschooling com a criança dele. Agora, sei lá que no site dele tem um link para você dar contribuições e você deve mesmo. Né? O imperialismo americano faz décadas que não manda dinheiro para ele. A CIA está com o pagamento atrasado. Pô, tá entendendo? E ao mesmo tempo em que a Folha faz das tripas coração para mostrar que a diminuição do número de crianças na escola é realmente um aumento, porque o Brasil, você vê que toda hora sai notícia assim, aumento em investimento em educação no Brasil, né? Diz que entre 2005 e 2009 duplicou o investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia em pesquisa científica. O número de trabalhos científicos publicados no Brasil cresce, que é uma coisa maluca. Só que tem o seguinte, os trabalhos científicos, eles existem para servir de subsídios a outros trabalhos científicos. Né? Quer dizer, ciência se faz assim, mediante colaboração, né? Quer dizer, um sujeito investiga um pedacinho, o outro investiga outro pedacinho, eles juntam aquilo, né? E aí vai chegando a conclusões. Então, um trabalho científico, ele existe, ele é publicado para ele ser lido por outros cientistas e servir de subsídio. E, portanto, ele será necessariamente citado em outros trabalhos científicos. Quer dizer, trabalhos científicos citam trabalhos científicos, né? Então, você pode avaliar mais ou menos a medida da importância da produção científica do país pela proporção entre o número dos seus
pesquisadores, o número de trabalhos científicos publicados e o número de citações que é feito desses trabalhos no resto do mundo. Acontece que aí o professor Marcelo Hermes, ele vê o seguinte, que o Brasil, em matéria de citações de trabalhos científicos, vem caindo, que é uma coisa absolutamente impressionante. Veja você, por exemplo, no ranking, esse aqui não é como é que diz, uma avaliação estatística. Isso é dado em números absolutos, né? Então, por exemplo, em medicina, em 1997, nós estávamos no 24º lugar no ranking mundial. Em 2008, estávamos já no 36º. Né? Quer dizer, publicava muito mais trabalhos médicos. O pessoal aí do mundo lia aquilo, via que era tudo uma pataquada, não tinha importância nenhuma. Estava lá os camaradas reinventando a roda, então não ia citar esse trabalho. Porque um trabalho científico é feito para ser útil aos demais cientistas. Quer dizer, quanto mais se publica trabalho médico no Brasil, mais inúteis eles são, na opinião dos cientistas do restante do mundo inteiro. Em bioquímica e genética, em 1999, estávamos no 19º lugar. Baixamos para o 36º. Mas não é uma maravilha? Agora, bastante tempo atrás, na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo está descendo o cacete na Universidade Brasileira porque não produzia um número suficiente de trabalhos científicos. Né? E daí entrou lá o pessoal do CNPq e do CAPES, né? Forçando os caras, vai trabalhar, vagabundo, escreve aí, publica aí. Os caras começaram a publicar. Mas o que eles publicam tem cada vez menos importância. Então, isso aí é a arte de você preencher espaço com papel impresso, pago com dinheiro público. Então, as verbas estão crescendo, não trabalho crescente. Agora, a importância científica da produção é decrescente. Vamos falar português, claro. Esses órgãos do governo existem para prestar determinado serviço público, meu Deus do céu. Eles comem dinheiro da população, tá, sobrecarrega de imposto, prometendo fazer um serviço público. Quando ele não faz, já é ruim. Agora, quando ele faz assim, é pior, porque seria preciso pagar para ele não fazer nada. Porque até houve um ano em que o Brasil tirou o último lugar, como sempre, nos testes internacionais. E note bem, isso também não é cálculo estatístico, são números absolutos, né? É o número de perguntas que o sujeito acertou, que o sujeito errou, e o brasileiro consegue errar mais do que os alunos da Zâmbia, da Serra Leoa, tá certo? Do Polo Norte, tá entendendo? É um negócio incrível, rapaz. Você está vendo por que racismo não funciona? No Brasil tem toda a raça. Você chegou, entrou aí, não importa onde ele veio, ele pode ser preto, branco, amarelo, o QI imediatamente baixa, já baixa 12 pontos só na alfândega. Tá vendo? E depois não levanta mais. É evidente que não é um fator racial. Então, esses órgãos, se eles não cumprem a sua finalidade, ou se até fazem o contrário, quer dizer, se você incentiva a publicação de trabalho científico, mas você não faz nenhuma exigência de qualidade, você está enganando as pessoas, meu Deus do céu, isso aí é fraude. Onde é o lugar desses ministros da ciência e da tecnologia? O lugar deles é na cadeia, porra! Vocês não entenderam ainda? Agora, você vê, o governo faz tudo isso e ele conserva o monopólio do direito ao reconhecimento profissional. Eu vou submeter o meu trabalho de filósofo ao julgamento desses merdas, desses filhos da puta. Quem é você para autorizar ou desautorizar? Num daqueles anos que o Brasil tirou o último lugar, o ministro da Educação, ele fez um comentário, disse, mas poderia ser pior. Existe algum lugar depois do último? Gente, por que vocês pagam esses caras? Por que vocês pagam imposto para isso? Como é que vocês aceitam uma porcaria dessa? Agora, no Brasil, você chega para os caras, precisa fechar o Ministério da Educação. As pessoas acham que você está louco. Eles acham assim, o Ministério da Educação é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. No tempo do homem de Neandertal já tinha um Ministério da Educação, né, para ensinar o sujeito a fazer aquelas faquinhas de pedra, aquelas coisas assim, né? Então, onde quer que o governo meta a mão, seja no ensino primário, seja no ensino médio, seja na pesquisa científica, onde quer que o governo tenha alguma autoridade, ele vai ferrar com tudo, gente. A cultura brasileira não vai se elevar novamente enquanto vocês não destruírem a máquina estatal de controle da educação e da cultura. Isso tem que ser destruído, gente. Eu estou falando muito sério. E pelos escritores que o Brasil tinha nos anos 50. Era uma pleiade de gênios de fazer vergonha a qualquer país, porra. E que país que tinha um Gilberto Freire? Era o maior sociólogo do mundo.
E para esse Mário Ferreira dos Santos, que embora fosse desconhecido, objetivamente nós sabemos que foi o maior pensador do seu tempo, em escala mundial. Não há nada que se compare com o Mário. Nós tínhamos aí o Zé Geraldo Vieira, nós tínhamos o Manuel Bandeira, e o Carlos Drummond de Andrade, e o João Guimarães Rosa, todo mundo vivo ao mesmo tempo, entre os anos 50 e 70. O Brasil era um país luminoso.